Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma correção de simulado. É o nosso 15º simulado. Esse simulado ele foi mais orientado para aqueles que vão disputar os cargos de técnico judiciário, a área administrativa e a JA. O próximo simulado vai ser para o povo do AJJ, tá bom? Nós vamos alternar os simulados para atender a vários públicos. Pode ser assim? Então nós vamos começar a correção do 15º. Lembrando a ordem constitucional, administrativo e a gente fecha com direito eleitoral, tá bom? Pessoal, muitos têm me perguntado, professor, o grupo, não consigo entrar no grupo do WhatsApp. Não vai conseguir, pessoal, porque o grupo tá cheio. Então, assim, tem que tentar todo dia, porque às vezes sai uma pessoa, aí surge uma vaga, aí você consegue preencher, tá bom? Como tem acontecido ultimamente. A editora Juspodium, lembrando, todos os simulados em PDF, se você perdeu algum, está disponível nesse link que eu vou aumentar a tela aqui para vocês, tá? Então é o link, basta você digitar aí na sua URL que você encontra todos os PDFs. Outra coisa, lá na editora Juspodium, até amanhã, nós estamos com promoção para o livro Manual de Direito Eleitoral, 4ª edição. Ele estava saindo por R$ 139 e agora está R$ 99. Então é a oportunidade de vocês adquirirem aí. O livro chega rapidinho, ainda dá para estudar para o unificado, tá bom? O nosso curso de questões reta final com as aulas acrescidas está em andamento, tá bem bacana, né? Basta você ir no site eleitoralcombruno.com.br. Sem mais delongas, vamos então para as nossas correções. Eu quero começar aqui com direito constitucional, como a gente tem feito de praxe. Tudo bem? Bora começar então. Primeira questão diz o seguinte: ministros e secretários estaduais são considerados agentes políticos cujos vínculos funcionais têm natureza permanente. Questão tranquila, né, gente? Só você olhar aí para o seu município com os secretários municipais ou secretários estaduais no estado, os ministros, têm dança das cadeiras a todo momento, eles não têm natureza permanente. Pelo contrário, eles podem ser exonerados, vamos dizer assim, a qualquer momento. Eles são agentes políticos? São, mas eles não possuem natureza permanente, questão tranquila, sem delongas, sem dificuldade, né? Eu acho que vocês acertaram, gabarito aqui incorreto, né? Não tem natureza permanente, por isso que a questão número 1 está errada, tá bom? Próxima questão, número 2. A gente vai acelerar aqui, viu, pessoal? São 25 questões, para não ficar o vídeo muito longo, tá certo? Questão 2. A Constituição de 88 prevê que o salário dos empregados é intangível, não possibilitando redução salarial. Ora, esse é um preceito constitucional, lá nos direitos sociais, o artigo 7º, prevê no inciso 6º que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que busquem, né, a melhoria da sua condição social. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, a Constituição prevê essa intangibilidade, não possibilitando redução salarial. Ora, essa questão nós vamos marcar como correta, ok? No entanto, tem a exceção, que fala justamente do disposto em convenção ou acordo coletivo. A questão, ela não fala que em nenhuma hipótese poderia acontecer redução salarial. Não foi isso. A questão diz a regra geral, né? Não possibilitando a redução salarial, certo? Por isso, nós marcaremos a questão 2 como correta, conforme, anotem aí, artigo 7º e o inciso é o 6º da nossa Constituição, ok? Próxima questão, número 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, em se tratando de assunto de interesse predominantemente local, os municípios têm competência para legislar sobre direito ambiental. Veja, essa questão exige uma compreensão do que o STF está julgando, né?
E quando a gente fala de interesse local, a gente sabe que o município ele é competente para legislar sobre aquilo que se refere às suas matérias, ou seja, o interesse local. Quando eu falo de meio ambiente, o município ele é competente para legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado olha só, no limite do seu interesse local, e veja, o STF já determinou, desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Não pode, então, extrapolar esses limites. Tem que estar em harmonia com o que determina, com o que estabelece os demais entes federados. Tá? Então, de fato, nós temos aqui uma observância de que, sim, os municípios têm competência para legislar sobre direito ambiental. Ok? Então, o STF já pensou sobre isso e já determinou que isso é possível. Questão 3, verdadeira. 4. Segundo o entendimento do STF, deverá ser concedido horário especial ao servidor que tenha filho com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, exigindo-se compensação de horários. E aí? Mais uma questão que trata sobre o que o STF tem pensado, né? Bom, quando a gente fala disso, por analogia, vão ser aplicados aos servidores públicos estaduais e municipais, que são pais, que cuidam de pessoas com deficiência, o direito à jornada de trabalho reduzida, tá? Só que, qual que é o errinho aqui da questão? Não há necessidade de compensação de horário ou redução de vencimentos, tá? Nos moldes do que já está previsto para os servidores públicos federais na 8.112. Então, na 8.112 a gente já tem essa previsão, não é necessário compensação de horário, redução de vencimento, e essa informação, isso se aplica também aos servidores públicos estaduais, aos servidores públicos municipais, que são pais, que são cuidadores legais de pessoas com deficiência. Então, questão número 4 está errada. Por quê, professor? Porque não se exige, não é exigida aqui a compensação de horário. Nem menos, pessoal, a redução de vencimentos, tá bom? É entendimento também do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, continuando, questão 5. Governadores somente podem editar medida provisória se houver previsão na Constituição estadual. Porque se a gente olha para a Constituição Federal, tá lá, presidente podendo instruir medidas provisórias, né? Ele vai determinar ali uma medida provisória. Mas e quando eu falo dos estados? Porque quem que é o chefe do Poder Executivo Estadual? É o governador. O STF, analisando duas ADIs, a 2391 e a 425, fala que é constitucional instituição de medida provisória estadual. Desde que, primeiro, esse instrumento esteja previsto expressamente na Constituição do Estado. E segundo, sejam observados os princípios e limitações impostas pela Constituição Federal. Então são dois requisitos. Precisa estar na Constituição Estadual esse instrumento previsto de medida provisória pelo governador. E segundo, ao instituir, sejam observados os princípios e limitações que a própria Constituição Federal estabelece sobre as matérias, por exemplo, do que pode ou que não pode ser por medida provisória. Então a questão número 5, ela está verdadeira. O STF falou isso analisando então duas ADIs, a ADI 2391 e a ADI 425, ok? Próxima questão, número 6. Caso a constituição de um Estado membro, então nós estamos indo para o Estado membro,
atribua foro por prerrogativa de função a ocupantes de determinado cargo, sem previsão correspondente na Constituição da República, esse foro não se aplicará ao caso de crime doloso contra a vida, porque deve prevalecer a competência constitucional do tribunal do júri. Mais uma vez, a gente olha para o texto constitucional. Lá a gente fala que quando nós estamos diante de um crime doloso contra a vida, quem julga é o tribunal do júri, certo? Segundo entende o próprio STF, o foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, veja, prevalece em relação à competência do tribunal do júri, que julga crimes, por exemplo, dolosos contra a vida. No entanto, preste atenção, se o foro por prerrogativa de função for estabelecido apenas na Constituição Estadual, sem correspondência na Federal, ele não vai afastar a competência do tribunal do júri. Isso é entendimento de duas súmulas, a súmula 721 e a súmula 236 do STF. Ok? Então, não se esqueçam disso. Quando eu falo, se o foro de prerrogativa de função for estabelecido apenas na estadual, sem que haja uma correlação, uma correspondência na federal, não afasta a competência do tribunal do júri. Portanto, a questão número 6 está correta. Tá bom? Próxima questão, número 7. Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público são processados e julgados nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal. Bom, essa previsão está no artigo 52, o inciso é o segundo, que fala o seguinte, olha, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar aí que nós estamos falando de crimes de responsabilidade, né? Quando estamos diante de crimes de responsabilidade. Então nós temos aqui os ministros do STF, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, quando se tratar de crimes de responsabilidade. E foi o que está adiante aqui na questão número 7, verdadeira, tá? 8. O texto constitucional, preste atenção, confere ao presidente da República a competência para delegar a prerrogativa de delegar algumas das suas competências privativas ao Procurador-Geral da República, que, observando os limites traçados na respectiva delegação, poderá conceder indultos e comutar penas. Interessante que eu estou falando assim, olha, tem competências do presidente que podem ser delegadas para outras pessoas. E aqui citou na questão competências privativas que poderiam ser delegadas ao Procurador-Geral da República. E uma das competências mencionadas aqui é a concessão de indultos e ainda a comutação de penas. Será que isso é possível? Aí a gente olha para o texto constitucional, nós temos no artigo 84 o seguinte, existem competências que são as do inciso 11, a do inciso 12 e as do inciso 25, que podem ser delegadas a ministros de Estado, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. A do inciso 11 refere-se a alterar a administração pública sem aumentar a despesa. A do inciso 12 é a concessão de indulto, que é coletivo, né, graça individual, e comutar penas. Né? Anistia não, viu, pessoal? E no inciso 25 é prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Bom, qual foi a competência colocada aqui na questão? Concessão de indultos e comutação de penas. É uma das possibilidades? Sim, é do inciso 12. Pode ser delegada, então, ao
Procurador-Geral da República? Pode. Por isso, questão número 8, correta. Ok? 9. É proibido, é defeso ao presidente da República editar medida provisória alterando a competência das juntas eleitorais. Lembra, eu tenho matérias que são possíveis para edição de medidas provisórias e outras que não, né? Eu tenho o artigo 62 do texto constitucional, parágrafo 1º, que fala que não é possível, que é vedada a edição de medidas provisórias quando elas versam sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Junta eleitoral, órgão da justiça eleitoral, direito eleitoral. Posso ter medida provisória sobre esse assunto? Sobre essa matéria? Não, não pode. Não é possível, tá? Então, realmente, questão número 9 está correta, em consonância com o texto constitucional, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º. É defeso, é proibido, tá? 10. A Constituição Federal de 1988 veda a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo, mas permite a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança. Gente, aqui é literalidade do que está na Constituição. Artigo 39, parágrafo 9º, fala o seguinte, que é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Tá? A questão falou, olha, não, mas quando se trata de função de confiança é permitido, não é? Não permite, tá? Questão número 10, incorreta. E aí a gente fecha as questões de constitucional. Agora nós vamos resolver 5 questõezinhas de direito administrativo. Então bora lá, primeira questão, número 11. As unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade compõem a terceira linha de defesa de controle de contratações e seus integrantes, quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, deverão adotar medidas para o seu saneamento e para mitigação de riscos de sua nova ocorrência. Lei de licitações, né, gente? E tem um artigo lá, no artigo 169, que fala que existem linhas de defesa. Né? Então, fala que a primeira linha de defesa é integrada pelos próprios servidores e empregados públicos, agentes de licitação, autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Segunda linha, unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão. Terceira linha de defesa, o órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Aqui falou, terceira linha, que são as unidades de assessoramento jurídico e de controle interno. As unidades de assessoramento jurídico e de controle interno compõem a segunda linha, conforme artigo 169 da Lei de Licitações. Questão 11, incorreta. Então, grave aí a primeira, a segunda e a terceira linha. 12. As câmaras municipais de vereadores não têm competência para exercer controle legislativo da administração pública. Aqui é uma questão que exige o tema controle. Quando eu falo de Câmara Municipal, estamos diante do chamado controle legislativo. E esse controle legislativo envolve a análise e também a fiscalização das ações do Poder Executivo, por exemplo, da Prefeitura,
pelo Poder Legislativo, Câmara Municipal. Então, falar que as câmaras municipais de vereadores não têm essa competência está cometendo um erro, porque as câmaras municipais elas têm sim um papel de acompanhar a gestão pública, verificar a legalidade dos atos, garantir transparência das ações, do interesse público, e sempre visando o interesse público. E inclui também a análise dos próprios contratos legislativos, dos orçamentos, dos gastos, das licitações e outras atividades da administração municipal. Tá? Então, sim, as câmaras municipais têm competência para exercer o controle legislativo. Questão 12 está errada, porque as câmaras municipais têm essa competência para exercer o que chamamos de controle legislativo. Questão 13. Preste atenção na historinha, porque ela pode te ajudar a responder a questão, tá? João, secretário municipal de saúde, celebrou em nome da secretaria contratação direta por dispensa de licitação, visando adquirir material da única empresa que fornece o respectivo produto na cidade. Após a contratação, um terceiro interessado apresentou recurso ao chefe de João, a fim de impugnar o certame. Diante da presunção de legitimidade, o chefe reputou correta a decisão do João. A impugnação da decisão de João, submetida ao crivo da chefia, insere-se no âmbito do poder administrativo disciplinar? Não, pessoal. Aqui nós estamos diante de um claro exercício do poder hierárquico. Poder hierárquico é um dos poderes da administração pública que tem como objetivo distribuir, escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar, rever a atuação dos seus agentes, olha a questão, estabelecendo então essa relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Ok? Então a questão número 13 está errada porque não é poder administrativo disciplinar, é o poder hierárquico. Tá bom? Questão 13, incorreta. Próxima questão, vamos agora para a questão de número 14. O mandado de segurança, um dos meios possíveis de controle judicial da administração pública, pode ter caráter preventivo, mas não caberá se o direito a ser protegido for amparado por habeas corpus. Essa questão cai sempre em prova, né? Gente, primeiro, eu posso ter o mandado de segurança com seu caráter preventivo ou repressivo, tá? E segundo, o mandado de segurança, ele tem característica por ser residual. Eu somente posso ter o mandado de segurança quando não for cabível habeas corpus, quando não for cabível habeas data. E a questão número 14 fala isso. Não caberá se o direito a ser protegido for amparado por habeas corpus. Por quê? O mandado de segurança tem caráter residual. Questão 14, incorreta. Opa! Questão 14, correta. Deixa eu apagar aqui. Corretíssima. Última questão de administrativo. Os efeitos da anulação de um ato administrativo, lembrando a anulação atingindo atos, então, que são ilegais, né? Como regra, retroagem ao momento do surgimento do ato. Então, pensa, anulação atinge atos ilegais. Tem até aquela brincadeira, né, do ex-tunc. Quando bate, volta para o momento do surgimento do ato. Retroage. Então, a anulação tem efeitos ex-tunc. Portanto, retroagem. Certo? Bom, agora, quando eu falo de revogar, né, por motivo de conveniência, nós temos ali uns efeitos que estão para frente, prospectivos. Efeitos, então, ex-nunc. Não retroage nesse caso. Tá? Então, sim, questão 15, correta. Os efeitos da anulação
de um ato administrativo retroagem ao momento do surgimento do ato. Questão 15, corretíssima. Bora para as questões agora de direito eleitoral. São 10 questões. Bora começar com a nossa questão de número 16. Questão 16 fala o seguinte: os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por até 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Ora, aqui tem um errinho básico, né? Nós estamos falando do princípio da temporariedade do exercício das funções eleitorais, mas esse exercício é por 2 anos. O erro da questão aqui é só a palavrinha até, que destrona a questão, destrói a questão. Então, exerce por 2 anos, pode ser reconduzido por mais 2 consecutivos, só que não pode nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Questão 16, incorreta. Você vai encontrar o gabaritinho no artigo 14 do Código Eleitoral, tá? Muito bem. Próxima questão, 17. Os juízes afastados por motivo de licença, férias e licença especial de suas funções na Justiça Comum ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando, com o período de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento da eleição. Essa questão aqui trata de um assunto que é literal na legislação, artigo 14, parágrafo 2º do Código Eleitoral, verdadeira, não tem muito segredo aqui, tá? 18. Da convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Mais uma questão que exige de nós muita atenção. As convenções partidárias, elas acontecem entre os dias 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral, certo? Só que o texto do Código Eleitoral, no artigo 14, parágrafo 3º, traz essa vedação de não poder servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral, cônjuge ou parente consanguíneo afim até o 2º grau do candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição, só que é do período de homologação da convenção até a diplomação. Da convenção, torna errada a questão, porque é não da realização do ato, mas da homologação daquela convenção partidária. Tem um prazo para registrar a ata da convenção, uma vez homologada, até a diplomação é que nós temos essa vedação. Então, por isso que a questão 18 está errada, tá? Então, questão 18 é da homologação da convenção, conforme prevê o artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral. 19. Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Então eu tenho ali a categoria do STF, dos que integram o TSE, que vem do STF, do STJ, os advogados, nos TREs eu tenho desembargadores, eu tenho juízes de direito, enfim. O substituto desses membros vão ser escolhidos da mesma forma, pelo mesmo processo, o mesmo rigor, em número igual para cada categoria. Não vai ter nenhuma mudança só porque é substituto, não. Vai seguir as mesmas regrinhas se for de eleição, se for de nomeação. Então, questão 19, correta. Ah, isso está onde, professor? Está no artigo 15 do Código Eleitoral. Artigo 15. Beleza? 20. O TSE
é composto por nomeação do presidente da República de 2 entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. É isso, né? Então o TSE tem 7 integrantes, eu tenho 2 advogados que são indicados pelo STF e são nomeados pelo presidente da República. Curiosidade, nos TREs eu também tenho 2 advogados. Lá eles são indicados pelo Tribunal de Justiça e são nomeados por quem? Pelo governador? Não, também pelo presidente da República. Questão 20, correta, verdadeiríssima. Onde que está isso? Código Eleitoral, artigo 16, inciso 2º. 21. Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se nesse caso o que tiver sido escolhido por último. Então, essa vedação de fazer parte do TSE, ela vai até o 4º grau, tá? Até o 4º grau. Artigo 16, parágrafo 1º do Código Eleitoral, questão 21, correta. Próxima questão, 22. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente, né, exercendo um cargo de direção, um dos ministros do STF, cabendo ao outro a vice-presidência. E para corregedor-geral da Justiça Eleitoral, um dos seus membros. Se você estiver estudando o Código Eleitoral sem as atualizações, você vai cometer essa gafe, tá? Porque o corregedor-geral eleitoral é um dos ministros que são do STJ. Então, o presidente e vice do TSE vai ser eleito dentre os integrantes do STF, e o corregedor-geral não é um dos seus membros, qualquer um dos seus membros, não. Tem que ser um daqueles 2 do STJ. Então, tá errado é aqui, ó. Corregedor-geral é um dos que integram o Superior Tribunal de Justiça, tá? Artigo 17, Código Eleitoral. Questão 22, errada. 23. Exercerá as funções de procurador-geral eleitoral, né, integrante do Ministério Público, junto ao TSE, o procurador-geral da República, funcionando em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. Quem é o procurador-geral eleitoral? É o procurador-geral da República. Correto, tá? Sem segredos. Artigo 18, Código Eleitoral. 24. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos em sessão pública com a presença de 2/3 dos seus membros. Gente, deliberação no TSE. Maioria de votos. Com a presença da maioria de seus membros. Maioria de votos. Maioria dos seus membros. Questão 24, errada, porque falou que é com a presença de 2/3 dos seus membros. Maioria. Ok? Última questão do nosso simulado. As decisões do TSE, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença da maioria absoluta dos seus membros. Regra geral, maioria de votos, maioria dos seus membros. Exceção, quando nós estivermos diante de uma decisão do TSE que na interpretação do Código em face da Constituição, quando estivermos diante de uma decisão que versa sobre cassação de registro de partido, quando estiver de decisão com recurso que importa em anulação geral de eleições, perda de diplomas, essa decisão só pode ser tomada com a presença de todos os membros do TSE.
Aqui falou maioria absoluta. Essa é a exceção da regrinha da questão anterior, tá? Então não é maioria absoluta. Nesses casos eu preciso da presença de todos os membros do TSE. Questão 25 está incorreta, conforme o artigo 19, parágrafo único do Código Eleitoral. Ok? Questão 25, incorreta. E assim a gente fecha mais um simulado. Estou muito feliz, a gente está aí realmente cumprindo com o que nós prometemos lá no início. Próximo simulado é o 16 para a JJ. Fiquem ligados lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até breve.